Nas aulas anteriores, a gente falou de sensores, né? Agora a gente vai justamente trabalhar o outro lado, ou seja, os atuadores. Tá bom? Eles são responsáveis por gerar uma atividade no sistema. Normalmente eles pegam e modificam o meio externo do controle, né? Então é ele que, a partir de um controle, vai fazer uma determinada função, tá? Então é a responsabilidade aí principal dos atuadores. Então ele vai ser um elemento que produz normalmente movimento. Esse movimento pode ser manual, elétrico, mecânico, né? Então aqui, ó. Opa, vamos mudar isso aqui. Então aqui, ó. Pode ser elétrico, manual, mecânico, né? E eu posso trabalhar com várias fontes de energia. Então, por exemplo, cilindro pneumático, a fonte de energia dele é o ar, a pressão. Cilindros hidráulicos, ele tem uma fonte aí que é justamente os óleos hidráulicos. A gente pode trabalhar com motores, então motores elétricos, a fonte de energia então é eletricidade. Temos motores hidráulicos e pneumáticos também. Quando a gente fala em motores, o movimento que eles geram são rotativos, né? Então eles têm essa funcionalidade aí de gerar rotação. Então, basicamente, o que é um atuador? Ele transforma a energia de entrada, que são de diversas naturezas, em energia cinética, tá? Ou seja, energia de movimento. Tá? Energia de movimento. Bom, além desses que a gente citou aí no slide, tem algum outro atuador que vocês queiram comentar? Que vocês queiram colocar aí no chat? Uhum. Ele é justamente a parte final, né? Então a gente vai colocar alguns para vocês. E pode ser que alguns vocês nem conheçam, a maioria eu também nem conhecia antes de começar a dar essas aulas, né? E outros você já conhece bem, principalmente as partes de elétrica, né? Então eles são melhores, tá? Bom, esses atuadores também a gente pode trabalhar, né? Válvulas, os contatores, então aqueles contatores elétricos são considerados aí como atuadores, pá, cancela, né? Qualquer elemento que vai fazer um movimento a partir de um comando que ele recebeu, tá? Então ele tem logicamente uma entrada e a saída dele vai ser o movimento. Bom, o principal acionamento que a gente tem é o elétrico, tá bom? E aí a gente vai citar algumas vantagens e desvantagens. Qual que é a primeira vantagem? Ele permite um controle preciso e eficiente. Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com, por exemplo, um motor elétrico, eu consigo colocar ele exatamente na posição que eu quero colocar. Então ele não sofre desvio para mais, para menos, e para alguns atuadores eu consigo ter aí precisão de fração de graus. É isso quando eu estou pensando em rotação. Tá? Então por isso que é muito bom. E ele também é eficiente porque eu entrego uma determinada energia para ele
e ele corresponde com a força suficiente, a potência suficiente, com pouca perda. Então, a perda num sistema de acionamento elétrico é muito pequena. É alguma coisa assim da torno de 80% até 90% quando a gente tem uma estrutura muito boa. Ele envolve estruturas simples. E como a estrutura é simples, ela consequentemente é de fácil manutenção. Então, o que ocorre? Os sistemas de acionamento elétrico, eles têm um amplo conhecimento do pessoal em geral, do pessoal que trabalha com manutenção, né? E essa facilidade, esse conhecimento deles, vai obviamente trazer uma manutenção muito mais tranquila dessas estruturas. E a simplicidade dela faz, obviamente, que essa manutenção seja mais tranquila. Obviamente, você vai ter muitas pessoas trabalhando nisso, várias pessoas com conhecimento, e por conta disso, a grande oferta de manutenção, a grande oferta de venda, isso faz com que o sistema seja mais barato. Ele, de outra forma também, ele não é uma fonte de energia cara, né? Então ele não é uma fonte de energia cara. O custo da energia elétrica para nós, ela é relativamente barato frente a outras fontes de energia que a gente tem, conhecendo a pneumática e a hidráulica. Ela está amplamente facilitada. E não, olha só, Alex, esses atuadores normalmente eles têm uma fonte de energia para trabalhar, né? Então a gente está falando justamente da fonte de energia desses atuadores, tá bom? Isso. Então ele não, essa energia elétrica, ela não é cara, ela é ampla e ela está facilmente colocável em grande parte do território. Então você entra, por exemplo, lá em contato com a Enel, com a sua concessionária, e fala: ó, eu estou precisando de energia elétrica em tal local. Eles vão lá e levam a energia para você. Lógico que isso vai ter algum custo, né? Então isso depende, às vezes tem obra, às vezes não tem, mas vira e mexe, isso é fácil de levar no local onde você tem que consumir essa energia. Nada impede também de você colocar um gerador. Vai ficar mais caro, porém, né, ela é possível. Né, ela é possível. E aí, por todo esse processo, né, por todas essas vantagens aqui, isso acaba tendo um custo no sistema relativamente baixo. Isso faz com que o uso desse tipo de acionamento seja mais fácil, mais utilizado e vai deixar esse cara mais barato novamente. Então tudo é um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Bom, do outro lado a gente tem as desvantagens, né? Não é só mar de rosa, tem uma certa ponto aqui que a gente tem que levar em conta no momento de utilizar esse tipo de acionamento. Então, um problema é que ele não consegue, por exemplo, manter o momento dele por muito tempo. Então, esse momento constante aqui, ele não vai ser possível eu manter ele em diversas velocidades, né? Então ele tem um ciclo ali, uma certa faixa de frequência, uma certa faixa de velocidade em que ele tem um momento
grande, né? Um bom momento. Mas, porém, ele não consegue manter isso por muito tempo e nem numa faixa de frequência aí muito grande. Cargas pesadas, elas levam a parada do motor e a sobrecarga do motor. Então isso vai danificar o motor, vai danificar o acionamento elétrico. Então eu tenho que, no momento que eu projeto meu sistema utilizando o acionamento elétrico, ele tem que ser muito bem calculado para saber a carga que ele vai levar, a carga que ele vai trabalhar. Se essa carga for excedida, o que acontece? O motor para. E se esse motor parar, ele chega a queimar. Tá? Então esse é um problema aí que leva a danos, né? Leva a problemas aí de danificar o sistema justamente pelo excesso de carga. Tá? Outras fontes de energias não têm esse problema. Ela vai até arriar, não vai conseguir levantar, etc., mas não vai danificar. Né? No caso do acionamento elétrico, não. Você queima o motor, você vai queimar o seu solenoide. Então, esse dispositivo elétrico, normalmente, ele queima. E outro problema aqui é que ele tem uma baixa razão entre a potência de saída e o peso do motor. Né? Então, quanto maior a potência que você precisa, eu preciso de motores cada vez mais pesados. Né? Então, isso vai requerer aí sistemas maiores e que demandam também um certo peso. Né? Então, esse cara aí acaba dando um problema aí. Peraí, Zé, vamos dar uma olhada nisso aí, tá? Normalmente, esses motores aí, eles podem ser controlados aí pelo CLP, tá? Então, eles podem ser usados, por exemplo, pelo CodeSys. E aí, ó, esse peso do P1 relativo ao motor 1, ele vai ser ter que ser suportado aí pelo motor 2, que também deve ter uma potência elevada e vai ter também um peso P2, né, devido a ele próprio. E ele vai ser um motor também mais pesado ainda, porque a potência que ele vai precisar vai ser maior, uma vez que além da própria carga, né, ele tem toda a estrutura do braço para levantar e mais o próprio peso do motor 1. O 3 aqui a coisa vai ficar pior ainda, porque ele tem lá o peso dele, que é, né, o peso P3, e ele vai ter que suportar, né, todo mundo aqui. Então a coisa vai ficando cada vez pior. E essa razão entre a potência de saída em relação ao peso do motor é uma coisa crítica. Então, para robôs que utilizam energia elétrica, normalmente esses motores são motores do tipo SCARA. O que é esse motor do tipo? O que é esse robô do tipo SCARA? É um robô que gira somente na horizontal e basicamente eles não têm nenhum peso para suportar. Né? Os próprios eixos deles é que suportam esses pesos. Tá? Então ele é um motor bem mais. É um robô, né? Um suporte de peso bem menor. Aí você tem liberdade para acionar de forma elétrica. Né? Mas nessas pontas aí, dessa maneira que eu mostrei um braço para você articulado, é muito problemático
justamente por conta que você está colocando ali em cada ponto um motor, e esses motores são pesos para os próximos motores. Entenderam a lógica da coisa? E por que que isso é ruim, né? Beleza, então, vamos passar para frente. Alguém já ouviu falar desse servomecanismo aí? Isso, é o servomotor. É um servomotor. Tá? Um servomecanismo, servomotor é o mesmo. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele normalmente está dentro de um sistema em malha fechada. Então, é um motor que me dá um posicionamento. Então, você indica, eu quero que esse motor pare a 90 graus, a 60 graus. Então, eu consigo fazer com que ele pare nesta posição. Né? Consegue, então, parar exatamente nessa posição. Por que, justamente, ele consegue fazer isso? Porque ele está no sistema de malha fechada. Então, eu tenho um sistema que manda um comando para ele, e o servomotor tem um transdutor de posição que normalmente é um potenciômetro. Né? Normalmente é um potenciômetro. Ou pode ser um encoder também. E aí esse sistema de transcoder, né, de potenciômetro, ele leva a informação de volta para a malha fechada e consegue então parar o sistema no local que ele quer. Então, Alex, normalmente os motores em geral, né, ele não consegue parar. Ele é um motor para fazer rotação. Não é rotação. Eu vou mostrar um outro motor aqui para frente que ele é um motor que faz a parada numa determinada posição, né? Mas não é o que da maioria dos motores. A maioria dos motores são feitos justamente para rotacionar, né? Não que eu saiba, tá? Mas por outro lado, no elevador, a parada dele não precisa ser tão exata. Não é uma parada crítica, olha, tem que parar a 60 graus. Não, é uma parada que pode, por exemplo, sei lá, ter lá um desvio de 2, 3 centímetros. Tá bom? Então não é um cara que pegue pesado com essa parte de posicionamento, tá bom? Então a gente tem aí sabe, um mecanismo pequenininho, né? Como a gente pode colocar aí para vocês, né? Então, o motor elétrico, então tá aqui nosso motor elétrico, o local, né, onde ele está armazenado esse motor stay aí, né? E você vê que ele tem todo um sistema mecânico, para fazer a rotação dele. Tá? Aqui não está mostrando, nessa figura da esquerda aqui, não está mostrando onde está o potenciômetro de leitura dele. Bom, então ele não está mostrando aqui nessa. Mas a gente já nota que esse sistema aqui tem um conjunto de redução muito grande para que ele possa fazer, principalmente no momento que ele parar, o sistema onde ele está posicionado aqui, ele tem um certo torque aqui e não deixa esse cara girar. Tá? Trator, William, você é bom pra caramba, hein? Quero morrer seu amigo, William.
Nesse do lado direito, apesar de não ter, também não dá para você, ele está indicando que existe um potenciômetro aí, tem um circuito integrado. Esse circuito integrado é justamente responsável por receber a informação de posicionamento que vem aqui do cabo, mandar esse comando para o motor e ficar observando o sinal que vem do potenciômetro, para ele ver se ele chegou naquele ponto. Chegou naquele ponto, ele para o motor, né? Então esse é o bem básico dentro de servomotor, né? Ou seja, o motor mesmo, normalmente DC, né, para pequenos usos, engrenagens que vão dar a potência de torque para ele, e as paradas, né? Ele pode ter aqui algum limite dos eixos aí para mais ou para menos, um potenciômetro ou um encoder aí, né? Para quê? Para que ele dê um feedback dessa posição. E o circuito integrado, que vai ser o sistema quem vai posicionar, né, comandar esse sistema todo, certo? Então aí um exemplo, né? Não sei se dá para vocês observarem aí, tem um certo movimento aí no slide. Então a gente nota que tem o braço. Esse braço ele é movimentado pelo motor, mas ele tem um sistema de engrenagens aí todas coloridas aí nessa ilustração, né? E quando ele abre embaixo, você vê que a parte da alavanca ela é ligada no potenciômetro, né? Sim, essa transmissão assim online às vezes é difícil mandar para vocês. Sim, a precisão dele é justamente nesse eixo de posicionamento que ele tem aí. Tá? Posso comandar por um CLP ou por um dispositivo menor, né? Onde que vocês já viram esses servinhos, esses servos pequenininhos aí? Exato. Então a gente tem muito desses servos pequenos em aeromodelos, né? Aeromodelos. Exatamente. Então, aeromodelos tem bastante disso aí. Drone, verdade, Roger. Drone tem servomotores mesmo para controlar velocidade. Então, modelos, de uma forma geral, que são comandados, etc., eles usam esses servos aí dessa maneira, tá bom?